começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, né, falar um pouquinho sobre minhas leituras do mês de abril. Então vamos lá. Bom, o primeiro livro que eu li foi Como Ser Artista. Esse livro é bem fininho, é da editora Seiva. Essa editora é do ramo artístico e também do ramo editorial de livros, enfim. Então eles têm cursos também, além de ser uma editora de livros. Eles também têm cursos, enfim, eu achei muito interessante. Conheci a editora através do Livros da Lud. Então ela comentou e daí eu comecei a ver muita gente falando sobre os livros, sobre os cursos, e eu fiquei super interessada. E pra quem não sabe, eu sou formada em design, então eu sempre gosto, ao longo do ano, né, ler livros sobre a minha profissão. Eu gostei bastante desse livro, ele é fininho, então deu pra ler rápido, só que como eu posso explicar? Ele não é um livro em si. Ele são pequenos textos com exercícios, sabe? Então, tem eu acho que 62 pontos de reflexão que o autor traz aqui. E é muito bom, sério. Gostei bastante. Ele é um pouquinho denso. Você tem que estar inspirado, assim, pra entender a reflexão, né? Algumas reflexões que o autor traz, sabe? E por isso eu dei 4 estrelas, porque eu confesso que algumas eu ficava meio... não entendi muito bem, sabe? Eu gostaria de ter um pouquinho mais de aprofundamento nos assuntos, pra compreender melhor alguns assuntos, tá? Mas enfim, e eu gostei que ele sempre traz algumas referências de arte, né, mesmo. Então, e daí às vezes tem correlação com o assunto que ele tá abordando. Isso é bem interessante também. Mas enfim, eu acho que faltou um pouquinho mais de aprofundamento nos assuntos pra melhor compreensão, sabe? Isso é na minha opinião, tá, galera? Que eu realmente gosto, assim, de ter um pouquinho mais de aprofundamento. Mas não significa que o livro é ruim, tá bom? O segundo foi a minha primeira leitura da Emily Henry, que foi leitura de verão, porque em teoria era para eu ler no verão, mas não rolou. Li no outono, mas tá tudo bem. O importante é que eu queria ter, né, uma leitura de verão. E essa eu fiquei meio decepcionada, porque assim, leitura de verão, só que não tem muita coisa característica do verão. Né? Então, isso eu fiquei meio decepcionada, porque eu realmente esperava, né, ter praia, ter sol e tal, mas os personagens, a maioria do tempo, durante o livro, ficavam em lugares fechados. E não falava tanto sobre o verão em si. Mas tudo bem. Mas também não significa que ele é ruim, né? Mas enfim, vamos falar um pouco sobre esse livro aqui. Esse livro vai contar a história da January e do August, e eles são escritores. A January, ela escreve livros de comédia romântica, né? E o August escreve livros um pouquinho mais pesados, que eu não posso falar o assunto aqui, tá? Porque senão o YouTube vai me bloquear aqui. Mas enfim, ele é o oposto da January. Fica com isso, fica com essa informação. E eles vão morar, vão ser vizinhos, e até que um belo dia eles, né, se reencontram ali numa cidade pequena e tudo mais, e os dois estão em bloqueio criativo. Então, para ativar essa criatividade novamente dos dois, eles resolvem inverter. Então, a January vai escrever assuntos mais pesados e o August vai escrever assuntos mais românticos. Então eles realmente vão inverter aí a trama, né, dos seus livros. E para que isso aconteça, eles vão ter momentos de pesquisa. Então a January vai levar ele para ambientes de comédia romântica e o August vai levar
a January para momentos de pesquisa que ele tem lá do assunto dele em específico. Então, é basicamente isso, e obviamente eles vão, né, romancezinho, que a gente gosta. Eles têm muita química, eu gostei da química deles desde o começo. Só que eu não gostei muito do assunto que o August escreve. Eu ficava meio, não quero ler isso, né? Enfim, mas aconteceu, acontece, faz parte. E eu acho que faltou um pouquinho essa coisa do verão, né, pro livro. E também eu gostei, né, de eles trocarem ali, né, porque realmente isso ativa a criatividade. E tem uns momentos muito bonitinhos ali dos dois e tal, bem fofinhos, que eu acho que vocês vão gostar. E o que eu ia falar? E tem o passado, né, dos dois, porque todo livro tem um passado, né? Então, a January, na verdade, ela tá passando pelo passado de uma coisa que ela tá vivendo agora no presente. Então, a gente vai ficar meio... Ela não sabe o que aconteceu ali no passado. Enfim, não sei explicar. Leiam. E a gente vai também descobrir algumas coisas do passado do Augusto, tá? E é isso. E eu estou fazendo um desafio, lendo todos os livros da Emily Henry. Então eu nunca tinha lido nada dela, esse foi o primeiro. E tem vlog aqui no canal, então se você não segue aqui o canal ainda, se inscreve, deixa seu like e ative todas as notificações, porque vai ter vídeo sobre todos os livros dela, tá bom? Ainda em 2025. E a nota que eu dei foi 3 estrelinhas, porque eu realmente gostei de algumas coisas, não gostei de outras, então eu fiquei bem no meio termo assim, então eu resolvi dar 3 estrelas, mas isso não significa que o livro é ruim, tá bom? O próximo foi um e-book, que eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, que foi... Deixa eu pegar... Reflexos do Passado, da Paula Alexandria. Eu também tô com um desafio lendo todos os livros da Paula Alexandria no ano de 2025. Já tem aqui no canal review de Amor às Causas Perdidas, vlog de leitura de O Roubo e o Roubo em 3 Atos. E logo logo vai ter, não sei se já tá no canal ou logo logo vai ter um vlog desse livro aqui, né, desse conto, na verdade, que é Reflexos do Passado. E foi muito bom essa leitura, é rapidinho, eu acho que eu li em menos de 2 horas, ou quase 2 horas e pouquinho, foi mais ou menos isso. Então é super rápido. E ele aborda assuntos que eu não esperava, assim, de conexão com o passado. Então a gente vai ter gerações de mulheres aqui. E no meio de daquele evento que nós passamos em 2020, sabe? Então, vai ocorrer ali naquele evento que o mundo inteiro passou. Então, isso a gente já sabe, mas daí ao longo da história ela vai abordar outra questão histórica do Brasil também, mais precisamente. E como esses dois assuntos, mesmo em épocas diferentes, anos diferentes, vão se conectar, sabe? Então é muito emocionante, é muito reflexivo, assim. E além de que a nossa protagonista, ela está grávida, então são muitas coisas ali pra pensar e tal. Eu gostei muito da abordagem que a Paula fez aqui, da conexão das histórias, enfim. É muito interessante a sacada que ela deu, sabe? Só que eu queria que isso não fosse um conto e sim um livro, porque, nossa, ia ser muito bom. Porque eu acho que ela ia conseguir aprofundar melhor, né, as questões. E, enfim, eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas, porque também eu acho que ficou meio acelerado, ainda não deu pra aprofundar tanto, né? Eu sei, eu entendo que é um conto, mas algumas coisas ficaram soltas, sabe? E eu, sei lá, mesmo sendo um conto, talvez ela poderia, não sei,
Porque tem muito personagem. Eu acho que isso que atrapalhou. Tem muito personagens e ela não conseguiu focar muito em certos detalhes, sabe? Mas enfim, não significa também que é ruim, tá? É muito bom também. E é isso. E por último, eu participei do Clube do Livro da Femingos, junto com a Darkside, e a gente leu O Jardim Secreto, que também vai ter logo logo um vlog aí no canal. E, minhas anotações, né, eu não mostrei pra vocês, então, esse daqui, ó. E leitura de verão, que ficou linda, minhas marcações. Enfim, voltando pra esse livro aqui. Eu tenho um amor por essa história. Eu tive primeiro contato com essa história através do filme O Jardim Secreto, de 1900 e... Ai, gente, eu sempre esqueço o ano. Enfim, foi um dos filmes ali, super famosos. E eu vou tentar colocar o ano aqui pra vocês, tá? E basicamente essa história vai falar sobre a Mary, que ela é uma menina de 7 anos, 7, 8 anos por aí, e ela mora na Índia, e ela tem criados, enfim, na casa dela e tudo mais. E daí todo mundo, né, falece ali do contato, do convívio dela, então os pais, a criada e tudo mais. Por conta de uma cólera, se eu não me engano, que tá na região. E ela vai se mudar pra Inglaterra, pra Yorkshire, pra morar com o tio dela. Só que também o tio mora numa mansão com mais de 100 quartos e tudo mais. Só que ela vai ter que... Imagina, gente, pra uma criança de 8 anos, 7, 8 anos, que sempre viveu ali na bolha dela e tal, com criadas, todo mundo fazendo tudo por ela. Ela não tinha um contato muito direto, assim, com a mãe, enfim, mas ela era muito apegada com a Aya, né, com a dama de companhia, vamos dizer assim, dela. E simplesmente um belo dia todo mundo some, todo mundo vai embora, né, vocês entenderam aí. E ela vai mudar de país, ir pra uma casa de um tio que ela nunca viu na vida, o tio também não tá nem aí pra ela. As criadas não vão fazer mais nada pra ela vai ter que se virar totalmente sozinha. Ela não pode explorar a casa, ela só pode ir ali na cozinha, ir pro quarto dela e só isso, ela não pode fazer mais nada. E a única coisa que ela tem pra se divertir é o jardim. O jardim, o campo, o ar livre. E, gente, pra quem não conhece essa história, é muito lindo. São reviravoltas, assim, que acontecem. Tem muitas reflexões que a gente consegue tirar desse livro. Então, contato com a natureza, recomeços, mudanças. Gente, é incrível esse livro, incrível, eu sou apaixonada. Mas eu confesso que o livro não me prendeu tanto, porque ele é muito bom. O filme, né, que eu assisti é uma ótima adaptação desse livro. Então, todas as cenas, tudo era descrito perfeitamente conforme aparece no filme. Então, eu não tive essa coisa de mistério, porque tem ainda não, um mistério por trás aqui, que vai revelando aos poucos cada coisa. Então, não me instigou tanto, sabe? Por ser muito perfeito igual o filme. Então, eu esperava que aqui tivesse mais... Obviamente, aqui tem mais detalhes, só que não me prendeu, porque eu já sabia a história, sabe? Enfim, mas, novamente, é uma história maravilhosa. Eu pretendo reler mais vezes esse livro aqui, mas eu confesso que o filme me instiga mais, então me prende mais do que o livro. Talvez, se eu lesse primeiro o livro, eu ia gostar mais do livro, né? Porque realmente tem mais detalhes aqui. Mas como eu já vi o filme primeiro, então aqui não me prendeu tanto, sabe? Não me... Sei lá, não deu essa questão de curiosidade pra
realmente ler o livro, assim, meu Deus, quero ler pra ver o que acontece e tal. Não, eu já sabia a história, então realmente não me prendeu. Mas eu dei 4 estrelas, tá bom? E, enfim, é muito bom, dá pra fazer várias reflexões, mas a gente também tem que pensar que é um livro de 1911, eu acho que é isso, 1911, então tem alguns assuntos que agora a gente vê que é um preconceito, mas na época era super normal, né? Principalmente para uma garotinha de 8 anos. Então, assim, tem várias coisas, gente. Tem várias reflexões aqui sobre saúde mental, sobre. É incrível, é maravilhoso. Por isso que é um clássico, né? Porque ele é maravilhoso. E mesmo se passando lá em 1911, dá pra gente abstrair dele muitas coisas pra agora, entendeu? Então é assim, incrível, incrível. E é isso, gente. Esses foram os 4 livros que eu li agora no mês de abril. Eu realmente amei muito as minhas leituras. Não teve nenhum assim, ai, incrível, maravilhoso. Mas gostei muito dessas minhas leiturinhas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Já não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, porque isso é muito importante pra mim, já que eu estou começando aqui no YouTube, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!